Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Versículo de número 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo de número 14. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado a sua pele, tornou-se como a de uma criança. Glória a Deus, aleluia. Como eu disse anteriormente, acredito que os irmãos já conhecem bem esta passagem, conhecem bem a história de Naamã, um homem muito corajoso, como diz a própria palavra. Era um homem cujo rei apoiava o seu braço direito, e através de Naamã eles conseguiram muitas vitórias. Porém, existia algo que pouca gente sabia, que o Naamã, esse homem guerreiro, esse homem que estava à frente de tantas batalhas e que vencera tantas delas também, tinha um mal que só ele sabia. E dado momento, essa menina que foi levada cativa de Israel para a casa de Naamã ficou sabendo da história, da situação de Naamã, e comentou com a senhora, com a dona da casa, né? E falou para ela: olha, se ele fosse até Israel, se ele fosse até Samaria e conhecesse o homem de Deus que lá está, ele certamente ficaria curado desta lepra. Aleluia. Vejamos, irmãos, que a situação de Naamã era um tanto complicado por conta da posição dele, por conta da situação, do cargo que ele exercia. Estava à frente de um grande exército. E eu acredito, queridos, que se por um acaso os guerreiros, os soldados que estavam ao lado de Naamã soubessem da situação dele, acredito que Naamã acabaria perdendo o respeito que tinha, porque acredito que os irmãos conheçam também a situação, sabe que quando alguém conseguia essa enfermidade, alguém era afligido com essa enfermidade, não podia ficar dentro da cidade, porque é uma enfermidade contagiosa. Ele não poderia ficar dentro da cidade, ele teria que ser afastado. Ou seja, logo que se alguém soubesse da situação de Naamã, ia mandar que ele se afastasse. Naamã ia perder seu cargo, ia perder a sua posição, toda a honraria que ele tinha recebido até ali, de nada serviria, porque a honraria que ele recebeu não faria ele livre da lepra dele. Então eu fico imaginando que Naamã tinha essa preocupação. Se ele contasse para alguém a situação dele, ele seria instituído do cargo dele, seria exilado do cargo dele. E agora pensamos nós, um homem com um cargo tão importante, tão influente, corajoso, valente, guerreiro, vitorioso, perder isso por conta de uma enfermidade. Acredito que Naamã ficou calado, escondido, por conta, pelo menos com essa situação da enfermidade. Só que existiu, porém, esse mesmo homem que lá fora da casa dele era tão afamado e pelos seus inimigos temido, dentro da casa dele ele sofria uma aflição terrível. Era quando ele se despia da sua armadura que ele conseguia enxergar tão grande era a enfermidade que ele tinha. Existem algumas pessoas que dizem que a marca
que Naamã carregava por conta da lepra não eram algo que tomava conta do seu corpo. Eu acredito que não também, porque senão suas mãos e seu rosto também estariam marcados com a lepra. Mas independente do tamanho da marca que a lepra deixara no corpo de Naamã, quando ele tirava a armadura, lá estava presente a mesma lepra. Pois bem, às vezes, meus amados, a gente está na frente de um trabalho e para aqueles que nos assistem, sabe, parece que somos pessoas tão fortes, somos pessoas tão valentes, somos pessoas tão corajosas, porque de domingo a domingo estamos na igreja, porque de sol a sol estamos trabalhando em prol da igreja. Mas ninguém sabe, irmãos, qual é a oração que a gente faz ao pé da cama. Ninguém sabe a situação que nos entregamos quando a gente vai fazer oração para dormir. Ou mesmo a oração quando levanta do seu lado, da sua cama. Alguém vai levantar, ou vai deitar, aliás, e vai agradecer pelo seu dia, e vai dormir, vai tentar descansar, mas quando acorda no outro dia, quando ele abre os olhos, ele entende que lá vem mais um dia de problema, lá vem mais um dia de perseguição, lá vem mais um dia onde as pessoas irão apontar a ele. E aí, irmãos, a gente levanta e vai para a igreja, independente do horário, independente do trabalho que tem na igreja, e lá estamos nós, firmes, lá estamos nós, prontos a orar por qualquer pessoa, seja lá qual for a dificuldade dela, lá estamos nós em posição para fazer o que Deus nos impõe a fazer. Só que só nós e Deus é que sabemos o que realmente nos aflige. Só nós e Deus é que sabemos o que realmente nos toca. E essa era a situação de Naamã. Na frente do exército, era o homem. Ele era aclamado, ele era conhecido, ele era famoso. Como diz o guerreiro, era vitorioso. Mas dentro da sua casa, toda vez que tirava a armadura, ele enxergava a lepra. Veja só, fiz aqui algumas anotações e gostaria de dividir com os irmãos. Lá no versículo 1, onde começa a narração da história, diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor dera muita vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso, ficou doente. Nem todos sabiam da lepra, nem todos conheciam a enfermidade de Naamã. Isso eu entendo, irmãos, eu consigo entender que não devemos confiar, sabe, os nossos problemas, as nossas adversidades a qualquer pessoa. É certo que às vezes a gente precisa tirar algo de dentro de nós, parece que isso toma conta da gente, sabe, parece que vai nos sufocar, precisamos, às vezes a impressão que eu tenho é que às vezes a gente precisa contar o que está acontecendo para ver se a gente consegue se aliviar um pouco disso. Não que vai resolver o problema, sabe? Mas parece que se eu contar para alguém, se eu conversar com alguém, se eu dividir com alguém o meu problema, parece que vai me aliviar. E aí a gente acaba errando porque existem as pessoas certas, né, para conversar. Um exemplo, você está com um problema? Vamos conversar com o nosso pastor, senta com ele. É possível que o seu pastor não tenha tempo o suficiente, o que você queira, né, para conversar com ele, mas insiste, procura ele. Porque do contrário a gente vai conversar, vai procurar um irmão, vai procurar uma irmã para conversar, e às vezes essa irmã pode acabar se aproveitando dessa situação. E você confia em alguém, deposita a sua confiança em alguém, e dali um pouco você descobre que essa pessoa traiu a sua confiança. E o que era um problema já tão grande para você, o que já era um problema tão difícil para você, se tornou um problema ainda maior. Agora você não tem só um problema. Você tem dois problemas. O primeiro problema é esse que te aflige. E agora o segundo problema é porque o seu nome vai virar notícia na boca do povo. E aí fere, irmãos, você saber que o seu nome está sendo comentado. Fere saber que você é a atração da vez. Sabe, é complicado, é muito difícil. Mas é algo que a gente procurou, é algo que nós mesmos fizemos. Então eu entendo no primeiro versículo que nós não devemos confiar, sabe? Não devemos passar as nossas aflições, as nossas dificuldades para qualquer um. Existe pessoa certa para poder falar. Note que Naamã, quando falou da lepra, falou para o rei, foi conversar com o rei, porque já tinha ouvido da esposa o que a menina tinha falado.
Falou, olha, uma menina falou para mim que se eu fosse até Samaria, lá eu ia encontrar alguém que ia me curar da lepra, e pediu permissão ao seu senhor, ao rei da Síria, para que pudesse ir até Samaria. Uma coisa que Naamã fez e que nós devemos aprender, ele valorizou todo o respeito e honra que ele recebia do exército dele. De que forma? Não revelando para o exército a situação dele. Como eu disse anteriormente aos irmãos, acredito que se ele espalhasse essa situação para todo mundo, ninguém ia querer ficar perto de Naamã, e ele teria que ser afastado da cidade, colocado para fora da cidade. Então, mais uma vez, toda a honra, todo aquele valor, aquela pessoa que que estava na frente do exército, já não teria mais o valor. Então valorize o valor que Deus te deu. Valorize o que Deus colocou na sua vida. Seja você simplesmente de banco, seja você dirigente de qualquer departamento, de criança, irmãs, mocidade, da escola dominical, do evangelismo, não importa. Não importa. Deus confiou em você. Então valorize isso que Deus te deu. Glória a Deus. A menina, irmão, por sua vez, no versículo 2, ela vinha escrava. Diz a palavra que Naamã foi até Israel, lá ele pelejou, venceu, e trouxe de lá escrava uma menina israelita. E essa menina ficou na sua casa servindo a esposa de Naamã. Como eu disse para vocês, essa mesma moça, quando ficou sabendo da situação de Naamã, disse à sua senhora: se o meu senhor soubesse que lá em Samaria existe homem de Deus, ele iria até lá e ficaria curado da sua lepra. O que me chama a atenção nesse versículo 2 é a posição da menina, é a situação da menina. Vamos pensar um pouquinho? Se Naamã foi até Israel, lá ele guerreou, lá ele pelejou, trouxe a menina escrava de lá, ela veio como cativa e foi morar na casa de Naamã. Então qual que era a situação da menina? Ela era escrava. Ela não era uma empregada, ela não recebia pelo seu trabalho. Ela não foi convidada a passar uns dias na casa de Naamã. Ela foi escrava para a casa de Naamã. Mas ainda escrava, ainda aprisionada, ainda cativa, essa moça não deixou de fazer o que o seu coração gritava para fazer. Ainda escrava, ainda na situação em que ela dizia que ela estava. Note o respeito que ela tratava Naamã, mesmo sendo escrava. Ela disse: se o meu senhor soubesse. E contou à esposa dele a situação que ela conhecia lá em Samaria. Irmãos, se essa moça escravizada, se essa moça cativa, não deixou de fazer o que estava gritando em seu coração, por que nós nos negamos? Por que nós deixamos de fazer? E nós temos a liberdade de ir, de vir. A gente tem a liberdade de escolher qual horário você quer estar na igreja, qual culto você quer participar na sua igreja. Para alguns irmãos, ela tem a liberdade de escolher em qual igreja ela quer cultuar. E ainda assim não faz o que Deus pede para fazer. Ainda assim desobedece a voz de Deus. Irmãos, nós somos guerreiros, nós somos soldados. E soldado, por sua vez, obedece à ordem do seu Senhor. Uma vez que ele colocaram no seu coração, faz. Mas é possível que... Não, irmãos, não se preocupe, é isso não. Porque se Deus mandou, Ele garante. É Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te livra. Não tem sido Ele que tem te sustentado até aqui? Não tem Ele que fez as promessas e vem cumprindo promessas uma após a outra? E por que Ele não faria então? Não te guardaria em tal peleja? A moça cativa, a moça presa, fez mais do que nós que temos a liberdade de fazer. Mas não vamos atentar isso não, vamos prosseguir. Glória a Deus. Lá no versículo 11, Naamã já tinha chegado a Israel, já tinha entregado a carta que tinha recebido do rei da Síria, e entregou ao rei de Israel. O rei de Israel, quando leu a carta, ele ficou doido, ele ficou indignado, ele falou: não dá, esse rei está buscando contra mim um motivo para a gente guerrear. O que ele quer, na verdade, é um motivo para a gente brigar e ele invadir Israel novamente.
E quando Eliseu ficou sabendo que o rei tinha se desesperado e que tinha rasgado a sua roupa, ele ergue a cabeça e manda uma mensagem ao rei. Lá no versículo 8 diz assim: quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã ouviu aquilo ali e, tendo em vista que a pessoa em que ele procurara, que ele foi atrás de Eliseu, ele foi atrás do profeta. Só que quando ele chegou na casa de profeta, eu não sei se foi desdenho do profeta, por conta da aflição que tinha causado ao seu rei, mas Eliseu fez questão de não receber Naamã. Eliseu não subiu para receber Naamã, mandou o moço dele, Geazi, e mandou um recado dizendo: olha, ele pediu para que vocês fossem até o Rio Jordão, mergulhe lá 7 vezes, e você ficará curado da sua lepra lá. Aí Naamã ficou louco, ele ficou indignado, porque ele esperava que o profeta aparecesse, recebesse ele, né, acostumado com toda a honraria na Síria, acostumado de ter ali os seus soldados pronto à sua ordem. Ele achou que ia chegar em Israel e ia acontecer da mesma forma. Só que ele chega, irmãos, e o profeta não recebe, ele manda recado. Ele fica doido da vida. Ele começa a dizer: eu achei que eu ia chegar aqui, eu ia ser recebido pelo profeta, ele ia ficar em pé diante de mim, ia impor as suas mãos no lugar da minha lepra, ia fazer alguns movimentos, ia buscar o seu Deus, e eu ia ficar curado. Mas olha só a situação. Ele me manda ir para o Rio Jordão para poder ser curado. Olha só o que diz o versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria sua mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Versículo 12 ainda diz: não são os rios Abana e Fartá em Damasco melhores rios do que todas as águas de Israel? Será que eu poderia lavar-me neles e ser purificado? E diz a Bíblia que ele foi dali furioso. Ele foi embora dali muito furioso. Olha só o que acontece. Naamã ficou indignado, eu acredito que não pelo profeta não ter recebido ele. Naamã não ficou indignado porque ele recebeu uma mensagem da parte da pessoa que ele procurava. Naamã ficou indignado porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria. Porque ele queria ser recebido pelo profeta. Ele queria que as coisas fossem do jeito dele. Como eu disse, era costume dele. O que ele mandava fazer, o povo obedecia. Só que ele ficou indignado porque não aconteceu do jeito que ele achava que ia acontecer. E me perdoe, meus amados. Me perdoe. Mas às vezes parece que nós nos colocamos no lugar de Deus, onde eu entendo que um é servo e o outro é senhor. Uma vez que o seu senhor dá ordem, o servo obedece. E aí parece que nós, sendo servo, parece que nos colocamos no lugar de senhor, porque uma vez que Deus faz, e não é do nosso agrado, ele diz: eu não aceito, eu não quero, não é desse jeito. Ei, deixa eu lembrar você, tu és servo. Tu és servo. Meus queridos, a minha intenção não é bater em ninguém. A minha intenção não é me mostrar melhor do que ninguém. A palavra diz que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, que penetra lá na divisão entre a alma e o espírito. Sabe, ele discerne tudo. Então, por favor, não pense que eu estou aqui para bater em você. Não pense que eu estou aqui para chamar a sua atenção. Não pense que eu estou aqui para me mostrar melhor do que você. De jeito nenhum. Se eu não for tão pecador quanto você, eu sou ainda pior do que você.
Mas uma coisa, irmãos, eu não vou deixar de fazer. Se Deus me deu a palavra, eu vou entregar. Amém, meus queridos? Meus amados, uma vez que Deus faz do jeito dele, como diz no livro de Jó, diz que os pensamentos de Deus são maiores que os meus pensamentos. Às vezes eu faço um plano de correr 500 metros. Só que os planos de Deus, Ele quer que eu ande não apenas 500, mas Ele quer que eu ande pelo menos 1 quilômetro. Só que esse 1 quilômetro não vai ser de uma vez. Eu ando 300 hoje, amanhã eu ando mais 300, depois Deus vai me usar para andar os outros 400 que falta. E a gente, na nossa pressa, no nosso imediatismo, queremos que aconteça do nosso jeito, na nossa hora, no nosso momento. Você já ouviu dizer que Deus chegou atrasado em alguma coisa? Você já ouviu dizer que Deus deixou de fazer alguma coisa porque chegou fora do tempo? Deus tem o controle do tempo em suas mãos. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Aí é capaz que alguém se lembre na questão de Lázaro. Ah, mas quando Jesus chegou lá em Lázaro, lá em Betânia, Lázaro já estava morto. Nem por isso deixou de acontecer o milagre, irmão. Nem por isso Deus deixou de operar. Nem por isso. Pelo contrário, haja dito que o milagre foi muito maior quando Jesus chamou o nome de Lázaro lá no sepulcro, do que se Jesus tivesse chegado antes dele morrer. Porque se Jesus chega antes, alguém diria, deve ter trazido uma erva, deve ter trazido algum remédio, e deu para Lázaro, para que Lázaro se curasse. Mas foi necessário esperar 4 dias, depois de morto, para Jesus chegar em Betânia e fazer o tão grande milagre. Meu querido, deixa eu falar para você uma coisa. Deus não chega atrasado. Deus não chega adiantado. Ele chega na hora certa. Ah, irmão, mas você está falando isso porque você não sabe que eu entreguei uma causa na mão dele e até agora ele não respondeu. Calma. Se ele não respondeu, porque não é hora. Se ele não respondeu, porque não é momento. Ah, mas eu precisava disso para ontem. Você não sabe o dia de amanhã? Deus já sabe. E tu, que me diz? Tu sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos? Você sabe me dizer se a gente vai conseguir terminar essa ministração? Você sabe se, por porventura, não vai soar as trombetas e nós sejamos arrebatados? Deixa eu falar para você. Eu tenho uma programação para pregar hoje à noite. Lá no Jardim São Jorge. Se Deus permitir, estarei por lá. Mas está na mão dele. De repente ele diz, não é hoje. Ele decide dizer que não é hora, que não é momento. Ou ele decide regressar antes e buscar a sua igreja. Irmãos, eu estou dando glória a Deus, eu estou dando aleluia. Aprendi a esperar no Senhor. Aprendi que vem dele a provisão. Eu aprendi que dele vem, irmão, de tudo que eu preciso vem da parte dele. Me lembro de um texto que fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. E eu tenho vivido isso, irmão, eu não sou um grande conhecedor da palavra. Às vezes eu luto para não pregar porque eu não tenho tão grande conhecimento. Mas o pouquinho que eu conheço eu tento aplicar na minha vida. Ei! Ainda falando de Lázaro, uma das irmãs dele estava muito preocupada com tantas coisas que tinha que fazer na sua casa. E ela ainda dizia, mas Senhor, o Senhor não está vendo que a minha irmã está aqui sentada enquanto eu estou trabalhando? E ela fala, Marta, você está muito preocupada, Marta. A sua irmã escolheu a melhor parte. Irmãos, me lembrei de um áudio que eu ouvi há uns 7, 8 anos atrás, mas me marcou. Eu estava ouvindo uma rádio evangélica. Quando foi trocar as programações, colocar a voz de um homem pela voz, era um senhor idoso, e a voz já fraquinha, ele dizia assim, enquanto houver o dia chamado hoje, temos a oportunidade de buscar a Deus. Enquanto houver o dia chamado hoje, a gente ainda tem condição de buscar. O amanhã não nos pertence. Aí você está preocupado, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo outro. Mas aí Deus fala assim, moço, não vos preocupei com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir. Olhar para os pássaros, para os lírios do campo, que não semeiam, não cegam, porém Deus as cuida. Será que nós não temos valor maior que eles? Porventura, você acha mesmo que Deus não cuidaria da gente? Glória a Deus. Vamos continuar, irmãos. Voltamos. Aleluia. Nem me lembro onde eu parei, Jesus. Sim,
Naamã ficou furioso, irmão, porque não aconteceu do jeito que ele queria. Vamos ver o que diz o versículo 13? Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Glória a Deus. Ninguém, irmãos, é autossuficiente. Ninguém se basta. Falar, eu me basto. Eu sou suficiente para mim mesmo, eu não preciso de ninguém. É bem verdade que eu disse ainda agora há pouco para vocês. Não é para todo mundo que você deve contar os seus segredos. Não é para todo mundo que você deve contar os seus anseios, as suas dificuldades. Sim, é verdade. Eu acabei de falar isso para vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você não é forte o bastante para que você nunca precise de alguém. Existe um momento em que você se coloca de joelho para interceder por alguém. Como nós fazemos, graças a Deus, nós estamos fazendo aqui todos os dias, em todos os horários. A irmã Lúcia, a última vez que eu vi a irmã Lúcia falando sobre isso, ela falou, irmão, não apresente apenas a sua causa, apresente a causa do seu vizinho, de um parente, vamos interceder por ela. E nós aprendemos essa oração intercessória. Então tem tempos que a gente vai orar por alguém, como vocês têm orado por mim. Mas existem momentos, meus amados, que você vai precisar de oração. Você vai precisar de um apoio, você vai precisar de uma ajuda. Foi o que aconteceu com Naamã. Naamã é muito embora todo, a sua polpa, esse jeitão de ser o comandante do rei da Síria, ainda assim, ele precisou de alguém do lado dele. Ele estava indo embora, ele tinha desprezado a palavra do profeta, ele estava determinado a ir embora, ele tinha desistido de ir atrás da cura. E certamente, se ele voltasse para a Síria sem a cura dele, ele ia fazer a cabeça do rei da Síria e ia voltar para guerrear contra Israel novamente. Mas teve um moço lá, alguns moços, a Bíblia não fala o nome deles, mas havia algumas pessoas que estavam do lado dele e disse, meu senhor, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Naamã pensou um pouquinho e quem sabe ele até não moveu a cabeça, afirmando a pergunta do rapaz. Aí o rapaz continua dizendo para ele, mas olha, ele te pediu só para que você mergulhasse. A única coisa que ele te pediu foi para que você mergulhasse. Eu não sei, irmãos, aonde já estava Naamã. Eu não sei se ele já tinha percorrido metade do caminho de volta para casa. Eu não sei se ele tinha dobrado a esquina depois da casa de Eliseu. Eu não sei onde é que ele estava. Mas eu sei que esse moço conversando com ele fez ele entender que era necessário voltar. E Naamã, ouvindo esse moço, que eu tenho certeza absoluta, sem medo de ferir a palavra, eu tenho certeza que foi Deus que usou esse moço para poder falar com ele. Se fosse para fazer alguma coisa difícil, se ele te pedisse milhões, porque ele foi carregado de ouro, foi carregado de prata, foi carregado com algumas roupas finas, se ele te pedisse todo o seu tesouro, isso aí eu colocando, tá bom? Isso é uma conjectura minha. Se ele tivesse te pedido todo o ouro, toda a prata que você trouxe, por acaso você não daria para ele? Porque você trouxe os presentes, foi para ele. Você não daria para você receber a cura? O moço só pediu para você mergulhar. O que custa? Pois é, conseguiu fazer a cabeça de Naamã. E lá vai Naamã para o Jordão. Chegado no Jordão, Naamã dá uma olhada na água. E como ele mesmo disse lá nos versículos acima, o rapaz, em Damasco tem tanto rio mais bonito, tem tanto rio mais limpo para me banhar. E ele suspira e diz, mas é aqui, né? Pois é. Às vezes a gente pensa assim, Senhor, eu quero fazer missão. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Senhor, eu quero fazer. E aí, olha só, presta atenção nisso. E aí, a gente pensa que quando Deus começar a nos usar, Ele vai usar a gente para ser profeta lá nos Estados Unidos. Aí Deus vai nos usar para ser profeta aonde? Na Europa. Porque todo mundo quer ir para a Europa. Todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Quer passear na Inglaterra. Oh, glória, aleluia. Todo mundo recebe se ouvir uma profecia dessa. Mas e aí se eu falar para você que Deus quer te usar na África? E se eu falar para você que Deus quer te usar na Ásia? Como é que vai ser isso aí? Fica mais difícil, né? Aperta mais um pouquinho, né? Não é o que eu queria, não é o que eu esperava. Ah, eu queria ser pregador. E Deus te colocou na porta. Recebe, meu irmão. Ah, mas eu queria ser levita, eu queria ser cantor, eu queria ser... Aí Deus coloca você para cantar com as crianças.
Aí Deus coloca você para ser regente da mocidade. Deus coloca você para fazer um solo para as irmãs. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas não era isso aqui, meus queridos. Isso é o que Deus tem preparado para você hoje. Aceita. Por algum tempo, meus amados, Luciano, eu orei e falei assim: Deus, me faz um pregador. E eu orei, e não aconteceu. Desisti de orar, de ser pregador. Falei: Deus, já que o Senhor não quer me usar na palavra, então me usa no louvor, faz de mim um levita, um cantor. E orei, e não aconteceu. Desisti também. Falei: Jesus, acho que esse negócio não é para mim mesmo não. Chegou um tempo que eu falei que eu acho que nem para ser crente eu não servia. Pois bem. Mas Deus me fez entender, irmão, que tudo isso eu pedia por conta de um ego. Deus me fez entender que eu queria ser um pregador porque eu estaria à frente. Eu queria ser um cantor porque eu estaria à frente. Mas Deus queria quebrar o meu ego. Deus queria quebrar o meu eu. Deus queria jogar por terra a minha concupiscência, os meus desejos desenfreados, as coisas que eu achava que seria boa para mim. Deus me fez entender que aquilo não era para mim. E depois de um tempo, eu consegui entender que tudo vinha da parte de Deus. Eu falei: Deus, comecei a mudar minha oração e falei: Deus, eu não quero ser cantor, eu não quero ser pregador, eu quero ser servo. E é engraçado eu falar assim, que eu falava com Deus e ele me respondia. A impressão que eu tenho às vezes é de que eu estou na sala, como eu estou agora na minha sala com minha esposa e meu filho, e Deus estava sentado na sala comigo, sabe? Eu dizendo para ele: Deus, eu quero ser servo. E aí eu abaixei a cabeça e falei: Deus, me ensina a ser servo. E a primeira coisa que ele me ensinou, como servo, ele disse para mim: servo, obedece. O servo ouve e obedece. Eu falei: amém, meu Deus. O que é que o Senhor tem para mim? E na visão, irmãos, eu me via. Eu não sei onde eu estava na minha casa, se eu estava numa igreja, eu não me lembro onde é que eu estava. Mas eu me lembro que Deus me deu uma visão onde eu estava lavando o banheiro da igreja. E eu falei: Deus, se é isso que o Senhor tem para mim, amém. E dali um pouco a visão mudou. Eu estava na porta da igreja, com terno. Isso tudo em uma única oração, irmãos. Eu falei: Deus, se é isso que o Senhor tem para mim, amém, eu recebo. E depois a visão mudou novamente. Eu estava no altar, sentado. E eu disse: Deus, se é isso que o Senhor tem para mim, amém, eu recebo. E dali na mesma oração, eu me via no mesmo altar, só que agora em pé, com a Bíblia aberta e ministrando a palavra. E eu disse: Deus, se é isso que o Senhor tem para mim, amém, eu recebo. O que eu quero dizer com isso, amados? Quero dizer para você o seguinte, que a posição que Deus escolheu para que você esteja foi o lugar que Ele escolheu para você. E aí eu sou obrigado a perguntar para você, eu já disse isso aqui, mas sou obrigado a perguntar para você: quem será que é mais sábio? Você ou Deus? Quem conhece seu futuro? Você ou Deus? Quem é que escreveu a sua história? Foi você ou foi Deus? Então confia nele. Deixa ele fazer, irmãos. Deixa ele fazer. Porque a obra dele, irmão, com certeza vai se concretizar. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Quando a Bíblia fala dos desejos dos homens, sabe o que a Bíblia diz? Que o coração do homem é enganoso. E aí? Quer tentar? Ou vai deixar Deus fazer? Vamos voltar para Samaria? Lá estava Naamã se banhando. Primeiro mergulho de Naamã, certamente, não houve mudança nenhuma. Naamã sobe do Rio Jordão, certamente muito bravo, muito irado, com tudo que ele já tinha viajado, já teve lá a desfeita do profeta, e depois teve que mergulhar no rio que não era tão limpo. E ele sai do primeiro mergulho, ele sai ainda mais nervoso e agora molhado. Ele fala: rapaz, misericórdia, isso não é para mim não, isso não é para mim. Mas sabe o que tinha acontecido? Ele já estava no Jordão, já estava molhado. E o que custava mergulhar mais algumas vezes? E lá vai Naamã, mergulha a segunda, a terceira, a quarta, quinta, e ele vai contando os mergulhos, olhando para o seu corpo, olhando para a sua lepra. E quem sabe, né, ele tocava para não mostrar a lepra.